Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7. Sei que hoje nós teremos vários cultos aqui, vocês ouvirão várias mensagens acerca da ressurreição de Cristo. Mas eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o tema, quando o povo de Deus precisa de um avivamento. Amém? Repete comigo aí. Quando o povo de Deus precisa de um avivamento. Você não está precisando não de uma restauração espiritual? Fico pensando, né? Deus é espírito, pneuma. Às vezes eu vou calibrar o pneu do carro, aí eu ponho 32 aí, o cara... O Senhor faz isso comigo também. Põe 32 libras aqui. Não é assim? Nos encha. E eu quero ler esse texto, porque para mim esse é um dos textos mais importantes da Bíblia, porque marca um momento histórico de virada na história do povo de Deus. Todos nós conhecemos um pouco da história bíblica. Você sabe que Deus tirou o povo do Egito através da liderança de Moisés, lá em Êxodo. E durante 40 anos esse povo marchou sob a liderança de Moisés no deserto. Morre Moisés, Deus levanta Josué. E durante 40 anos, Deus, sob a liderança de Josué, conquista parte da terra prometida. A geração de Josué morre. E no período de 300 a 400 anos, o povo de Deus fica sob a liderança dos juízes. E nesse período se repetia o que muitas vezes repete na minha vida e na sua vida hoje. Deus nos abençoa, a gente se esquece das bênçãos de Deus, a gente peca, Deus manda a disciplina, a gente se quebranta, se arrepende, pede perdão a Deus, começa tudo de novo. É um ciclo. Um ciclo. E é justamente depois desse período dos juízes, e Samuel, ele é chamado o último dos juízes, que Deus vai estabelecer a monarquia em Israel. E esse capítulo 7, para mim, marca um avivamento do povo de Deus nessa mudança. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não consigo ver avivamento na Bíblia, porque você não está lendo direito a Bíblia, porque a Bíblia está cheia de avivamento. Vamos ler juntos? 1 Samuel, capítulo 7, versos de 1 a 15, quando o povo de Deus precisa de um avivamento. Diz assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia o quê? Lamentações ao Senhor. Pense nisso. 20 anos dirigindo o quê? Lamentações para quem? Para o Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balinhos e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa,
tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Juntos, verso 10, o que diz? Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Cá. Versículo 12. Juntos? Tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Amém. Quando o povo de Deus precisa de um avivamento, eu preciso de um avivamento. Você precisa, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros precisa, a Igreja Evangélica Brasileira precisa, nós precisamos de um avivamento. E para a gente entender o contexto histórico, por que Israel e por que nós precisamos de um avivamento, veja no capítulo 3, versículo 1. A primeira característica daquele contexto histórico. Diz o texto sagrado que o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram o quê? Frequentes. Nós precisamos de um avivamento na nossa vida quando não há palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, ela pode estar impressa. A palavra de Deus pode estar nas nossas estantes, mas a palavra de Deus precisa estar na nossa vida, na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração. Não havia palavra de Deus. Como não há palavra de Deus, ou como há pouca palavra de Deus, ou como há rara palavra de Deus na nossa vida hoje. E Provérbios diz que quando há, ou quando não há profecia, o povo o que se corrompe. É a palavra de Deus que nos santifica. É a palavra de Deus que nos restaura. É a palavra de Deus que nos dá visão, ilumina os nossos olhos. Nós precisamos da palavra de Deus. Mas em segundo lugar, veja no capítulo 3, segunda característica daquele contexto histórico. No capítulo 3, versos de 10 a 14. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel.
Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E Deus disse para Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Além da palavra de Deus ser rara, havia iniquidade na liderança do povo de Deus. Eli, juntamente com seus filhos, eles exerciam profissionalmente o sacerdócio. Eles profanavam o nome de Deus, eles profanavam as ofertas de Deus, eles faziam tudo por dinheiro, por prazer. A situação espiritual da liderança era péssima. Era péssima. Mas em terceiro lugar, eu queria que você observasse, no capítulo 4, que havia uma opressão muito grande dos filisteus sobre Israel. Ou seja, o povo de Deus, independentemente do que ele era, ele não conseguia vencer os filisteus. Os filisteus, para eles, eram inimigos invencíveis, imbatíveis. Imbatíveis. Se você observar lá no capítulo 4, no versículo 10, então pelejaram os filisteus. Israel foi o quê? Derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Veja que texto triste. O que é que diz? Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Você já pensou isso? Quando o povo precisa de um avivamento, é quando a gente, ao invés de sermos um povo vitorioso, nós somos um povo o quê? Derrotado. Os nossos inimigos, como o diabo, o pecado, o mundo, prevalecem sobre nós. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque nós precisamos aprender nesse capítulo que não adianta a gente usar técnicas humanas para resolver essa situação. Eu acho interessante, porque diante desse quadro, veja lá em 1 Samuel capítulo 4, versos 3 e 4, veja a ideia que os anciãos de Israel tiveram. 1 Samuel capítulo 4, versos 3 e 4, o que diz? Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos? Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Veja que aqui há uma estratégia aparentemente espiritual, aparentemente religiosa. Porque a aliança, a arca da aliança, representava a presença de Deus. Essa arca da aliança ficava lá no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. E talvez por experiências anteriores, na época de Josué, esse povo então quer repetir isso. Eles querem usar a tradição religiosa, eles querem usar uma espécie de artefato místico para vencer o inimigo.
Irmãos, nós não vamos avivar a igreja com eventos, com programações, com pizza, com churrasco. Vocês vão engordar com isso. É bom, é bom. Não adianta nós querermos usar coisas espirituais na mão de pessoas não espirituais. As últimas pessoas que poderiam carregar a arca de Deus eram os 2 filhos, Hófni e Finéias. Eles eram profanos. Eles adulteravam na casa de Deus. Eles roubavam as ofertas. Eles profanavam o nome de Deus. Vocês estão entendendo? Então nós não vamos ter um avivamento porque nós somos presbiterianos, porque nós somos reformados. Nós não vamos ser renovados espiritualmente usando estratégias humanas, como os anciãos de Israel quiseram usar. Eles queriam vencer o inimigo usando metodologias, estratégias humanas, erradas, equivocadas. Mas aqui no capítulo 7, nós vamos ter algumas lições que eu quero colocar de forma prática para nós orarmos nessa manhã. Quem precisa de um avivamento aqui hoje? Levanta a mão. Então se nós precisamos, nós vamos correr atrás. Veja aqui no capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outreiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Veja bem, quando os filisteus levaram a arca da aliança, que era um símbolo da presença de Deus, para o território filisteu, o que aconteceu? Morte, desgraça, juízo. Para Israel, quando Eli fica sabendo, ele estava gordinho, de tanto comer churrasco e pizza, que ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Cuidado, meu irmão, com excesso de peso. Nasce-lhe o seu neto, e ele põe o nome do neto, Icabô, que significa foi-se a glória de... Mas a glória de Israel nunca vai, porque o Deus traz de volta. Ele é o Deus de toda a glória. E os filisteus devolvem a arca. Devolvem a arca. Porque a presença de Deus, ela é exclusiva para o seu povo. E a presença de Deus não está na arca, mas o Deus da arca. Não está no tabernáculo, mas o Deus do tabernáculo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no meio do seu povo. Ele habita conosco. Ele é o nosso Deus. Ele mora conosco. Então não tome o signo como se fosse o significado. O significado do avivamento é Deus presente no nosso meio. É Deus habitando conosco. É Deus realizando poderes, manifestações da sua presença na nossa vida. Se a tua presença, disse Moisés, não for conosco, não nos faça sair deste lugar. A presença de Deus é pessoal. A presença de Deus é majestosa, é gloriosa. Avivamento, meus amados irmãos, é quando o povo de Deus percebe essa presença, desfruta essa presença, vive nessa presença, age pelo poder dessa presença. Isso é avivamento. Avivamento. Deus traz a arca de volta. Mas sabe o que o povo de Israel faz?
Veja no capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro. Consagraram-lhe a seu filho para que guardasse a arca. O que, Du? O que eles fizeram com a arca? Guardaram. A presença do Senhor é para ser guardada ou é para ser desfrutada? Guardada. É igual o crente. Põe a Bíblia no carro hoje, só pega domingo que vem. Fica guardada. Eles guardaram Deus. Eles guardaram a presença de Deus. Eles guardaram a glória de Deus. Eles isolaram Deus. E eles ficaram durante um período de 20 anos completamente o quê? Estagnados. Veja, irmãos, o texto é claro. Veja aí. Que o povo passou 20 anos sem consultar Deus. Isso é muito triste. É muito triste. Um período de estagnação de 20 anos. Você já pensou isso? Mas aí, veja o que Deus vai fazer. A partir do versículo 3. No versículo 2, você lê, para mim, um dos versículos mais tristes da Bíblia. Sucedeu, vamos ler juntos? Sucedeu que desde aquele dia que Deus devolveu a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram o quê? E toda a casa de Israel dirigia o quê? Se Deus está guardado, se a arca de Deus está guardada, 20 anos de estagnação, 20 anos de lamentação, 20 anos de murmuração. Você está assim? Quanto tempo você está lamentando na sua vida? Então Deus quer um avivamento. O povo de Deus está precisando de um avivamento. Irmãos, tem igreja que está estagnada. Tem ministério que está estagnado. Tem sociedade que está estagnada. A denominação está estagnada. Há muita estagnação. Apesar de nós termos a arca. A arca está com a gente. A presença de Deus está conosco. Mas a arca está isolada. A presença de Deus está guardada. E quando Deus está guardado, Deus está escondido, por isso que a bênção de Deus é: resplandece sobre nós o teu rosto. Levante o teu rosto sobre nós. Mas eu queria destacar aqui, a partir dessa necessidade, por conta da estagnação, por conta de buscar técnicas humanas e supersticiosas para vencer o inimigo. Deus fala conosco nessa manhã. E eu queria que você lesse comigo, versículo 3. Vamos ler juntos? Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Veja que coisa linda, porque avivamento começa em utilizarmos as coisas ordinárias que Deus nos deu.
Quando a gente fala em avivamento, as pessoas pensam logo em sapatinho de fogo, né? Em piruetas santas, em gritos, em uivos. Deus começa, desavivamento vem quando nós usamos as coisas ordinárias, aquilo que Deus já nos deu. E quais são os pré-requisitos ordinários para o avivamento? Primeiro, o arrependimento sincero. Abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Se o meu povo, que se chama se humilhar e orar. E se converter dos seus maus caminhos. Avivamento começa com oração, com quebrantamento, com arrependimento. Mas você diz, mas pastor, arrepender de quê? Que eu sou um cara que eu não bebo, não fumo, não tenho amante, pago minhas contas em dias. E a gente sempre tem aqueles pecados que a gente classifica como pecados hediondos, não é isso? Pecadões. Tem uns pecadinhos, mas tem uns pecadões. Tem as raposas, os raposões, as raposinhas. E Deus vai nos mostrar uma coisa muito clara nesse texto. É que todo avivamento vem com arrependimento sincero, mas com compromisso sacrificial. Veja, ele diz, tirai dentre vós os deuses o quê? Estranhos e os astarotes. É muito interessante isso. Muito interessante. Porque o que significa essas palavras deuses estranhos, astarotes? Quando você vai estudar isso, você vai descobrir que eram aqueles deuses que competiam com Deus, que roubavam o coração. Tanto astarotes como balins são versões atualizadas, requintadas de Baal. O Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade. Significa que eu e você, como crentes, nós estamos buscando na nossa vida, nós temos na nossa vida, no meu coração, no seu coração, ídolos que competem com Deus, que substituem Deus. Você quer prosperidade pela sua inteligência, você quer prosperidade pelo seu emprego, você quer felicidade por dinheiro. Você tem o Deus do prazer, da satisfação. Tem muito crente que diz assim, hoje eu não abro mão do meu lazer, do meu prazer. Eu não abro mão disso, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo. Veja bem, ninguém pode servir a dois senhores. E Mamon é um senhor que está competindo. Por isso que as coisas de Deus são tão simples. São tão ordinárias, porque ele diz arrependimento sincero. Desista dos falsos ídolos. Tira os astarotes da sua vida, tira os balins da sua vida. Tira isso que está sendo o seu prazer. O seu prazer. Essa semana eu fiquei muito triste. Porque eu tive mais prazer num baião de 2. Ali do consulado da Bahia. Eu comi com tanto prazer. Quando eu fui ler a Bíblia, olha, deu um trabalho. As minhas coisas. O que é que lhe dá prazer? O que é que alegra o seu coração? O que faz você contente? O que faz você feliz? É Deus. É vir à casa de Deus. É orar. É ler a Bíblia. Primeiro requisito ordinário para o avivamento é abandonar o pecado e voltar-se para Deus. O segundo pré-requisito é desistir dos falsos ídolos. É submeter a nossa vida
a autoridade de Deus. Veja, nos versos 7, capítulo 7, 7 a 9, quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram o quê? Medo. Veja, não foi, preste atenção, não foram os filhos de Israel que atacaram os filisteus. Foram os filisteus que atacaram o povo de Israel. Principalmente quando souberam que eles estavam renovando os seus votos a Deus. Então preste atenção. Quando eu quero avivamento, quando a igreja quer avivamento, quando nós queremos consertar nossa vida com Deus, o inimigo se enfurece, o inimigo vem contra nós, os filisteus, os demônios, todos se levantam para nos atacar. Mas sabe como eles resistiram a isso? Eles tiveram medo. E medo é uma coisa que põe crente para orar, é ou não é? Quando você está com medo, o que você faz? Você ora. Vai morrer, aí você começa a orar, faz vigília, jejum. Está doente, vai morrer. Aí você ora. E diz o texto que então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós. Que coisa linda, irmãos. Arrependimento sincero. Adoração exclusiva. Tirar os ídolos, os pecados da nossa vida. Nos submeter a nossa vida completamente à autoridade de Deus em oração incessante por libertação. Se você tem um vício de beber, de fumar, de pornografia, se você tem um vício de comer demais, glutonaria, está na Bíblia, os glutões não entrarão no reino de Deus, só vai entrar magro. Então se cuide, os beberrões. Você já pensou nisso? Você está querendo avivamento pensando em são coisas simples que eu e você temos que mudar a nossa vida. E eu não vou conseguir vencer esses vícios, esses pecados, se não for com quebrantamento. Eu acho lindo isso aqui, Samuel derrama água. E não adianta chorar sobre a água derramada. Derramou água e diz assim, não tem jeito, é só Deus mesmo para resolver. É um simbolismo da dependência de Deus. Nós precisamos que o Senhor nos dê o quê? A vitória. E aí, meus amados irmãos, Samuel, versículo 9, toma um cordeiro, faz um holocausto, clama ao Senhor. Mas eu queria que você visse aí no versículo 10. Lê comigo. Enquanto Samuel oferecia, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filhos e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de... Eu gosto dessa expressão, enquanto Samuel o quê? Você já notou que avivamento é um movimento? Enquanto a gente vai consertando a vida, orando, Deus vai o quê? Agindo. O avivamento não é no dia 9 de abril. O avivamento já está na igreja. Deus já está trabalhando na minha vida, do pastor Hernandes, dos líderes. Eu já estou procurando consertar a minha vida. Você já relacionou os pecados que você tem que tirar da sua vida? Se você quiser, eu ajudo. Eu pedi para vocês mandarem os pecados que vocês viram. Pouca gente mandou, mas uns pegaram pesado. Mas está certo. O pecado precisa ser o quê? Confrontado. E precisa ser dado nome para aquele pecado. Dizer, nós vamos. Foram derrotados diante dos filhos de Israel. Veja bem,
340 anos os filisteus prevalecendo contra o povo de Israel. O povo precisa de um avivamento, e é no avivamento que é uma manifestação de vitória, uma manifestação de libertação. Libertação. E os filisteus foram derrotados por Deus, por causa da oração, por causa da atitude, por causa do quebrantamento. Irmãos, a vitória vem de Deus, mas é necessário que eu e você façamos a nossa parte. Avivamento virá quando nós preparamos o nosso coração para buscar o Senhor. E o profeta Samuel, então, pega uma pedra, pôs em Mispa e chamou ali Ebenezer, e disse o quê? Até aqui nos... Isso significa o quê? Reconhecimento. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: se até aqui o Senhor nos ajudou, a partir daqui Ele vai nos ajudar ou não? Depende de você. Depende da nossa atitude. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos conduzir em triunfo. Ele quer que nós experimentamos aquilo que Paulo coloca lá em Filipenses 3. O poder da sua ressurreição. Poder da ressurreição. Irmãos, veja os resultados do avivamento. O texto é muito rico. Eu já extrapolei. 9:11, misericórdia. Vamos lá. Mas hoje não tem hora. Até as 8 horas da noite. Assim, os filisteus foram abatidos. Assim, é uma conclusiva, não é isso? Assim. Assim como? Por causa do quebrantamento do povo. Por causa da intervenção de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? A mão do Senhor. Primeiro, nunca mais eles vieram ao território de Israel. Segundo, a mão do Senhor, enquanto Samuel viveu. Versos 13 e 14, houve restituição espiritual e material. Houve paz e liberdade para servir ao Senhor durante toda a vida de Samuel. Que coisa linda. Que coisa linda. Vamos ficar de pé e vamos orar agora? Você vai orar em dupla agora. Quais são os balins e os astarotes que você tem no seu coração aí? Você quer avivamento? Esse é um momento muito especial na vida do povo de Israel. Vai começar a monarquia. Vai começar a preparação para o reino de Deus, para o descendente de Davi vir. E esse é um momento de avivamento. De avivamento. Nós não vamos, irmãos, a lugar nenhum, se Deus não agir. Vamos orar? Dê a mão, abraça o seu amigo do lado aí. Ore agora, derrama o seu coração na presença de Deus. Senhor, me quebranta nessa manhã. Tira do meu coração todos os ídolos. Faz do meu coração um coração inteiro, indivíduo. Vem nos perdoar, Senhor, nesta manhã. Venha nos purificar, venha nos renovar. Deus, nós confessamos a Ti publicamente os nossos pecados, os nossos erros. Renova-nos desse dia, Senhor. Assim como o Senhor fez enquanto Samuel sacrificava, o Senhor pode fazer hoje, baseado no sacrifício de Cristo.
que o teu povo experimente grandes vitórias espirituais, vitórias sobre o pecado, vícios, libertação, consolo, salvação, perdão. Pai, derrama o teu Santo Espírito sobre nós nessa manhã, nesse dia. Venha nos renovar, nos restaurar. Venha nos libertar de todo tipo de grilhão, de pecado, de toda opressão, Pai, do inimigo, de todo medo, de toda estagnação. 20 anos, ó Deus, o Senhor escondido deles, o povo se escondendo do Senhor. Que o Senhor se revele a nós nesse dia. Que esse dia seja um dia de reencontro. Que esse dia seja um dia de poder, de graça. Pai, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos preservado. Mas nós queremos mais. E o Senhor quer mais para nós. O Senhor quer muito mais para nós. O Senhor quer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é o Deus de toda abundância, de toda superabundância. O Deus do impossível. O Deus da qualidade. Manifesta a tua glória sobre nós nesse dia. Manifesta o teu poder, o poder da tua presença, trazendo quebrantamento, choro, arrependimento, santificação, limpeza, purificação, consolo, alegria, Pai. Tira de nós toda a opressão, todo o peso. Que os filisteus sejam derrotados nesse dia. Que os inimigos da nossa alma sejam envergonhados na tua presença. Purifica-nos com teu sangue, Senhor. Que esse dia seja um dia de busca, um dia de alento. Abençoe os professores que irão ensinar, os pastores que irão pregar, os corais que irão cantar, os louvores. Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça sobre nós, manifesta a tua presença no nosso meio. Manda um avivamento na nossa vida, na vida da igreja de Pinheiros, na igreja presbiteriana do Brasil, na igreja evangélica brasileira, na nossa nação, na igreja perseguida, na igreja que está morrendo, que está estagnada. Tem misericórdia das novas gerações, dos nossos filhos, netos. Levanta uma geração de crentes, de homens e mulheres tementes ao Senhor, que temam unicamente ao pecado. Nosso coração está pronto nesta manhã para te buscar. Dispõe o nosso coração de ser propício a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.